Olá, meus amigos, eu estou de volta aqui no canal JR Construção. Vou falar sobre o tema, o que eu penso dos arquitetos e dos engenheiros. Qual é a minha relação com engenheiros e arquitetos? E aí eu incluo também os técnicos em edificações. Pois há quase 25 anos no canteiro de obra, eu já trabalhei também com vendas em canteiro de obras e eu vejo assim muita divergência entre o construtor, o pedreiro, o mestre de obra e o profissional responsável técnico daquela edificação que está sendo executada. No caso, o engenheiro ou o arquiteto. Eu já cheguei a ver casos em que o construtor ou o pedreiro corre atrás do engenheiro. Às vezes por uma desavença. Então eu sempre coloquei como ponto fundamental o entendimento dos saberes. Numa construção, quando ela está sendo executada, eu vejo que ninguém sabe mais e ninguém sabe menos. Eu entendo que os saberes são diferentes. Por exemplo, o arquiteto ele trabalha em cima do quê? De um projeto arquitetônico. Durante seus 5 anos na faculdade de arquitetura, ele passa estudando o projeto arquitetônico, aí tem o seu organograma, o seu fluxograma, atendendo o programa de necessidade. Ele visa muito conforto térmico, conforto acústico, ele visa o quê? A estética, a funcionalidade. Porque não é simplesmente você rabiscar no papel de pão uma casa e edificá-la. É necessário o quê? É necessário observar as fachadas, qual é a melhor fachada, o vento predominante. Tudo isso é feito o quê? Uma análise de correlato antes, para poder então o arquiteto projetar a edificação. Às vezes, a pessoa projeta sem essas observações e depois diz: minha casa é uma casa muito quente, não tem ventilação, não tem iluminação, porque todos esses detalhes os arquitetos, eles na realidade estudam antes de projetar. Outro detalhe importante é a questão dos engenheiros. Os engenheiros passam 5 anos na faculdade ou até mais estudando o quê? Resistência dos materiais, estudando a questão dos cálculos. Então, a engenharia está preparada para quê? Para poder dar qualidade na sua estrutura. Então, o engenheiro estudou para isso. O engenheiro, ele é o calculista. O engenheiro é aquele que entende a questão da tração, da compressão, da flexão, do cinzalhamento. Então, ele sabe dos esforços, tanto esforços verticais, esforços na lateral. Então, todos esses detalhes o engenheiro sabe. Agora, o que é que o construtor sabe? O pedreiro sabe. O pedreiro sabe executar. O pedreiro sabe tirar aquilo do papel e colocar em execução. Ele sabe pegar aquilo que está na prancha, né? Porque nós chamamos de prancha, aquilo que está impresso, os desenhos gráficos, e colocamos na prática, na execução. Pode ser que o arquiteto, o engenheiro, não sabe colocar aquilo na execução, mas ele sabe como é feito. Ao mesmo tempo, o pedreiro, o construtor, não sabe elaborar aquele diagrama, aquele projeto, aquele programa de necessidade, aquele fluxograma, aquele cálculo, né, daquela força cortante, daquela tração, daquela compressão, daquele esforço. Então, eu entendo que cada um está dentro do seu saber. Não existe quem sabe mais e não existe quem sabe menos. A construção, o canteiro de obra, é uma via de 2 mãos. Um precisa do outro, um complementa o outro. Em todos os anos meus de trabalho, isso você pode fazer uma pesquisa no campo que eu trabalho, aqui na região, em Paraguaçu, você vai ver que eu nunca tive contratempo ou uma dissensão com um profissional responsável técnico. Primeiro porque eu tenho que seguir todas as especificações
que o responsável técnico passa. Eu não posso trabalhar em cima do achismo, eu não posso trabalhar em cima, eu aprendi assim e vou continuar fazendo assim. Não, eu tenho que atentar para uma responsabilidade técnica, porque a responsabilidade técnica é a garantia daquela construção. O pedreiro não pode garantir aquela construção, por mais que ele seja o mais excelente profissional. Eu estou dizendo como pedreiro. Eu jamais assumi uma responsabilidade que o responsável técnico não assinasse. Então, eu faço aquilo que está no projeto estrutural, eu faço aquilo que está no projeto elétrico, eu faço aquilo que está no projeto hidráulico, eu faço aquilo que o responsável técnico colocou para ser feito. Então, a questão está justamente aí. Então, por isso que a minha relação com o pedreiro, a minha relação como pedreiro, junto aos arquitetos e engenheiro, são a das melhores. E, na realidade, é o seguinte: muitas obras eles me indicam, muitas obras eles passam para mim. Então é importante entendermos esse ponto. Então, esse vídeo de hoje eu trago aqui justamente para os meus amigos amantes da profissão, você que é pedreiro, você que é construtor, saber lidar com essas situações, entender que é necessário no canteiro de obra a formação teórica, é necessário o saber do engenheiro, é necessário o saber do arquiteto, e é indispensável também o saber de quem vai executar. Então, são duas pessoas ou duas profissões que uma se complementam, né? Quer dizer, uma complementa a outra, são saberes diferentes. Então, ninguém sabe mais, ninguém sabe menos. Então, é bom a gente entender isso aí, esse é o ponto fundamental para que uma construção possa ir de vento em popa, ou seja, ela possa ter um bom andamento, tudo venha a ocorrer bem. A questão que eu quero pôr nesse vídeo é o seguinte ponto: sempre respeitar o que está no projeto. É bem verdade, pessoal, que aqui também faço uma crítica a uma classe que eu vou fazer parte, que é a classe de arquitetos e engenheiros, que às vezes simplesmente o que vem a prancha apenas com desenhos gráficos, é entregue para o construtor, e aí ele tem que se virar com estrutura, ele tem que achar ali para poder fazer. Isso acontece muito, tá certo? Mas é necessário o engenheiro fornecer o suficiente para que aquela casa possa ser construída, é necessário que o arquiteto possa fornecer o suficiente para que aquela casa possa ser construída, porque até então o que está ali é o registro técnico dele ou dela, então isso é importante. Salientar muito aqui que a responsabilidade ela passa a valer a partir do momento que aquele arquiteto, aquele engenheiro, ou ela ou ele, assinou ali o termo de responsabilidade técnica. Então, amanhã depois, se der problema, não vai para as costas do pedreiro, vai para as costas do engenheiro, vai para as costas do arquiteto, tá certo? Porque ele tem um registro no seu conselho e isso pode ocorrer, dependendo do problema, até uma cassação ou uma medida disciplinar dentro do seu conselho. Então, o pedreiro já não tem isso. O pedreiro, muitas vezes, vamos supor, deu problema ali, ele pega a mala dele ali, viaja para o outro lado e ali ele continua trabalhando. Já o responsável técnico, não. A partir do momento que ele teve o seu registro cassado no seu conselho, como que ele vai trabalhar? De forma ilegal? Ele não pode trabalhar. Então, o vídeo que eu faço aqui é justamente colocando esses pontos. Eu acho que todos nós construtores, nós que estamos na classe aí de pedreiro, nós estamos trabalhando. Eu ainda não me formei no curso de arquitetura, vou me formar, se Deus quiser, agora no final deste ano. Eu coloco esse ponto. Deve haver aí um bom senso entre ambas as partes, para que a construção possa ir das melhores. E além do mais, geralmente o arquiteto sempre indica, o engenheiro sempre indica o construtor. E às vezes quando você cria ali um conflito, você acaba perdendo espaços, tá certo? Tá aí a minha palavra sobre o que eu penso, o que eu acho, qual é a minha relação com engenheiros e com arquitetos, tá certo? Quero dar os meus parabéns aos pedreiros e também aos arquitetos, engenheiros e aos técnicos de edificações, a esses que contribuem para o desenvolvimento da construção do Brasil. E até o próximo vídeo. Fui!